Olá, alunos da Escola CC Cunha. Estamos aqui novamente, eu, professor Jacques Israel, junto com vocês para dar continuidade aos assuntos de agente de educação física. Hoje a gente vai falar sobre handebol, certo? Um esportezinho bem interessante que é aquela coisa gostosa que o brasileiro gosta, do gol, né? Só que o handebol é o gol com as mãos. Vamos conhecer um pouquinho da história do handebol? Em 1919, o professor alemão Karl Seligen, baseado no jogo tcheco chamado Azena, criou o handebol com 11 jogadores. Logo, o jogo se espalhou pela Alemanha, Suíça, Dinamarca e Áustria. Então ele foi inventado na Alemanha. No início jogava-se 11 contra 11. O jogo era disputado em campos, mas devido aos rigorosos invernos, o esporte foi levado para a quadra, sofrendo algumas adaptações, para que pudesse ser praticado em um recinto fechado e de menor tamanho. Por quê? Vamos lá. Primeiro, como dito, ele foi jogado primeiramente 11 contra 11. Naquela época, em 1919, já existiu o futebol de campo. E como todos sabemos, o futebol de campo se joga 11 contra 11 no campo. Só que o futebol de campo, no início, só jogava homem. Mulher não participava. Então o professor, né, na Alemanha lá, o Karl Seliger, ele teve a ideia de inventar um esporte que as mulheres também participassem, jogassem. E aí ele criou o handebol, que no início, como dito, ele era jogado também no campo, 11 contra 11, igualzinho o futebol, certo? Por isso que os dois é para fazer gol, um com os pés, aí inventou com as mãos para as mulheres, mas devido ao rigoroso inverno, na Alemanha e naqueles países ali daquela região da Europa, quando chegava o inverno não tinha como se jogar. E aí ele saiu do campo e foi para a quadra. Porém, na quadra era a quadra de basquete, que naquela época já existia o basquete. Só que ele percebeu que 11 contra 11 na quadra de basquete ficou inviável, era muita gente, né? E houve muito contato físico, muitas lesões, e aí teve a ideia de diminuir a quantidade de jogadores. Essa foi uma das primeiras adaptações do handebol na quadra. A outra foi a bola. Ele teve que também adaptar a bola, né? A bola no campo era de um tipo, e na quadra teve que adaptar porque o piso são diferentes. Então é interessante que vocês saibam nesse primeiro momento que o handebol foi criado na Alemanha. No início se jogava 11 contra 11 e ele foi para a quadra por conta do rigoroso inverno. Beleza? No Brasil, em nosso país, o handebol de campo foi introduzido em São Paulo por imigrantes da colônia alemã no início da década de 30. Certos alemães, quando chegaram ao Brasil, trouxeram o handebol no início da década de 30. Atualmente, só o campeonato da modalidade de quadra vem sendo disputado. Hoje em dia, quase não se joga mais a modalidade de campo. Foi em São Paulo que ele teve seu maior desenvolvimento por conta da criação paulista de handebol. Foi a primeira federação que existiu no Brasil de handebol, em 26 de janeiro de 1940. Não à toa, em São Paulo se concentram as principais equipes de handebol do Brasil. Eu posso citar para vocês o Metodista e o Clube Pinheiro. São os dois principais clubes do handebol do Brasil. Ficam se revezando, ganhando título brasileiro e tudo. E tem outros, mas esses dois são os principais. Handebol em Alagoas. O handebol chegou a Alagoas no final da década de 60, trazido pela irmã Marcelina Dantas do Centro Educacional Cristo Redentor em Palmeiras dos Índios. Cristo Redentor é uma escola bem conceituada naquela região ali de Palmeiras dos Índios, Arapiraca, né? Quem mora por ali, quem conhece, sabe que dessa escola é uma escola bem antiga, né? Uma escola católica, e chegou por lá o handebol em Alagoas, né? No início da década de 70, o handebol chegou a Maceió, através do professor Belmiro Alves, do Colégio Sagrada Família. O Colégio Sagrada Família é um colégio ali pelo Prado, aqui na região da Praça do Pirulito, em Maceió, e esse professor Belmiro Alves, infelizmente, já é falecido, né? Pude ser aluno dele. Em 25 de março de 1980 foi fundada a Federação Alagoana de Handebol. Os tipos de handebol. Eu já falei dois para vocês, né? Que é o handebol de campo e o handebol de quadra.
mas existe um terceiro, bem, apesar que o handebol de campo hoje em dia quase ninguém mais se joga, né? É pouquíssimo. Mas vamos lá. O handebol de quadra é hoje o mais popular tipo de handebol. A variedade do campo é raramente praticada atualmente, apenas em algumas ocasiões por antigos admiradores. Portanto, hoje não se usa mais o termo handebol de quadra e apenas handebol para designar o esporte. Durante os últimos anos, na década de 90, está se popularizando uma versão do handebol, que é o handebol de areia, ou melhor, né, o mais conhecido como o handbeach, com torneios e pequenos campeonatos espalhados por diversos países. Aqui em Marcel logo teve também, logo no início, mas depois de uma parada e tudo, e por falta de apoio, sumiu, né? Mas o handebol de quadra, né, o que é o handebol mesmo, agora, né, como dito, é o mais conhecido aí da gente. A quadra. Como é a quadra do handebol? Será que a quadra de handebol é igual a de futsal? Será que é do mesmo tamanho a quadra oficial? Será que a área do handebol e a área do futsal são as mesmas? As traves, será que muda? E aí, já pararam para pensar isso? Como é que faz? Será que se eu fosse dar aula de handebol para vocês, quando fosse dar aula de futsal para os meninos, eu teria que ter que mudar de trave? Você já pensou disso, o trabalho que ia dar? E até por conta disso, eles unificaram. A quadra é do mesmo tamanho a quadra oficial. Como vocês estão vendo aí, a quadra mede 40 metros de comprimento por 20 de largura. Então, a quadra de handebol é igual no tamanho à quadra oficial do futsal. A área do handebol é igualzinha a do futsal, é 6 metros quadrados, é igual. Antigamente era diferente, a do handebol era maior, a do futsal era menor. Mas isso trazia algumas complicações para os árbitros, vamos dizer assim. E aí eles chegaram a um consenso e unificaram o tamanho da área. Como a trave também é igual, é 2 metros de altura por 3 de largura. Certo? Tá aí a quadra no videozinho para vocês verem. Tem essa linha tracejada, que é importante falar. Essa linha tracejada aí é a linha dos 9 metros, que a gente chama, né? É a linha dos 9 metros. E essa linha da área a gente chama de linha dos 6 metros no handebol, né? A linha dos 6 metros. Mais para frente eu vou explicar cada uma dessas linhas melhorzinho para vocês entenderem melhor. Tá aí novamente a quadra, certo? Tá ali, ó, baliza, 3 metros de largura por 2 de altura. Tem a área que mede 6 metros. Vocês estão vendo ali 7 metros, ó. 7 metros é esse espaçozinho ali onde é batido como fosse o pênalti no handebol, que a gente não chama de pênalti no handebol, a gente chama de 7 metros. Quando vocês já ouviram falar, foi 7 metros, já sabe, foi como se fosse um pênalti pro handebol, mas no handebol não diz pênalti, é 7 metros. É a distância daquela marca para a linha do gol, lá dentro da trave. Certo? Tem uma linha tracejada de 9 metros. Então, fiquem com Deus, até logo, tchau, abraço e até o próximo encontro. This got the city, you could boy call me Batman.
se for.